Colegas, vamos dar seguimento, então, ao nosso julgamento do período da tarde, do dia 12 de janeiro de 2021, após o nosso intervalo. Dando seguimento, vamos fazer agora o item 64 da pauta, lembrando que, antes do intervalo, nós fizemos 9 itens da pauta da manhã, e agora nós vamos, então, dar sequência à nossa sessão de julgamento pelos itens da tarde, e vamos começar pelo item 64. Na verdade, são 2 itens do mesmo contribuinte, da mesma contribuinte, item 64 e 65, da contribuinte Tapetes São Carlos Limitada. Tapetes São Carlos Limitada, item 64 e 65, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, você vai começar pelo item 64? Porque, na verdade, o 64 são as contribuições patronal de terceiros e o RAD, e o 65 é CFL 68, é decorrente, né? Perfeito, então. Então, pode começar, então, pelo item 64 da pauta. Pode começar. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte com o fim de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados e empregados, a parte patronal e aquela destinada a terceiros. Eu vou descer aqui no relatório, marquei de vermelho aí, que é o que é mais relevante, que é o objeto da autuação. Constitui base de cálculo das contribuições lançadas os valores pagos assegurados pela empresa a título de previdência privada complementar, contribuição sindical e seguro de vida, não tendo alcançado todos, caracterizando assim ganho adicional aos beneficiários. Pode continuar? Pode, né? Assevera o contribuinte que não pode prevalecer o AIOP, aduzindo em síntese que seu plano de previdência privada complementar é dirigido a todos os empregados que preencham os requisitos eleitos no contrato, quais sejam ostentamentos de 54 anos de idade, quando da adesão, perceber salário líquido igual ou superior a uma unidade previdenciária Tapetes, quando da elaboração do contrato primitivo com Itaú Previdência, ao PT, correspondia a 1.200, o que equivaleria ao teto máximo de benefício pago pela Previdência Oficial. Esse aqui, resumindo, é o seguinte: ela criou para os trabalhadores que ganhavam acima do teto da Previdência, ela criou essa Previdência complementar para quando eles aposentassem, eles continuarem com o salário recebendo essa complementação, né? Então, não atingiu todos os trabalhadores. Aí ela vem discorrendo, ela faz seus argumentos. Eu estou lendo aqui na parte da impugnação, porque ela leva a mesma palavra para o recurso, aí a gente economiza lá, né? Tá. Quanto à rubrica seguro de vida, a Lei 8.212 não traça a hipótese de incidência de contribuições previdenciárias sobre este título, o que indica que a autoridade fiscal levantou o crédito tributário por analogia às disposições ilegais e inconstitucionais que seriam aplicáveis ao plano de previdência complementar. Aí ela discorre sobre esse fundamento dela aí, justificando, eu vou atacar isso novamente lá na frente. Quanto à rubrica contribuição sindical, é inquestionável que os valores lançados a esse título na conta contábil não poderiam servir de imóvel para incidência de contribuições previdenciárias, porque não importa o salário indireto dos empregados. Atribuição de responsabilidade exclusiva para o impugnante, no que tange ao pagamento da contribuição assistencial, não integra a remuneração do empregado, porque não corresponde a uma contraprestação pecuniária pelo labor. Referidos valores são direcionados ao sindicato de classe, não provocando uma melhoria direta no seu padrão de vida. Nem todos os trabalhadores optam pela afiliação à organização sindical, a fim de que possam usufruir do apoio assistencial. Eu vou ir para o julgamento, primeira instância.
que a DRJ considerou procedente o lançamento. Eu vou ler a emenda aqui. Para que seja incluído no rol das não incidências previstas no artigo 28, parágrafo 9º, a linha P da Lei 8.212/91, é requisito essencial que o plano de previdência complementar seja extensivo a todos os empregados e dirigentes. Mesmo tratamento é dado ao pagamento pela empresa de contribuição sindical e de contribuição relativa a prêmio de seguro de vida, à luz da Lei 8.212 e artigo 28, combinado com o regimento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 214, inciso 1 e parágrafo 9º, inciso 25. Aí, no recurso, eu estou fazendo uma síntese aqui, mas é basicamente o que ele questiona. Insurge-se contra a recomendação atinente ao lançamento complementar das contribuições destinadas ao SESI e FNDE. Isso aqui é porque o julgador de origem ele fez uma ressalva que deveria ter sido lançado, o SESI e o FNDE. Mas isso, eu vou rebater lá na frente, que não está no processo e não se sabe nem se foi lançado, então não há que discutir a respeito disso aqui. Infere suposta nulidade da decisão recorrida por não ter combatido todos os argumentos constantes da impugnação. Transcreve e ratifica os fundamentos apresentados na impugnação. Por fim, pede a anulação do lançamento sob fundamento de que referida autuação está eivada de ilegalidade e transcreve jurisprudências. Recurso atende todos os requisitos de admissibilidade, dele eu tomo conhecimento. Aqui eu refuto o argumento de nulidade, porque o auto de infração foi feito cumpriu todos os requisitos que não se inserem naquelas situações de nulidade, de ato nulo. Decisão recorrida, a mesma coisa, também não entendo que não houve nulidade, ela não está obrigada a rebater um a um os argumentos apresentados, ela enfrentou as questões e o julgador fundamentou suas razões nesse dia. Os princípios constitucionais que ele alega que foram infringidos, não nos cabe avaliar, entrar nessa seara. Eu estou passando porque isso é uma matéria já o grupo já tem um posicionamento. Aqui é aquela situação que eu coloquei lá no início, eu vou ler aqui para o grupo compreender. Lançamento suplementar de contribuições destinadas ao SESI e FNDE. O recorrente insurge-se contra a recomendação dada pelo julgador de origem no sentido de que seja efetuado o correspondente lançamento complementar das contribuições destinadas a SESI e FNDE. Contudo, verifico que dita questão não é litigiosa, eis que sequer se sabe se mencionada autuação será efetivamente concretizada pela unidade preparadora. Nesse sentido, não se conhece dessa parte do recurso voluntário, já que tem por objeto o afastamento de futura autuação, como tal, matéria alheia à controvérsia de que horas se fala. Nesse sentido, considerando que o interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação, não há dúvida de que o recurso voluntário é adequado à pretensão recursal do que se refere a conteúdo de acordo quando lhe é desfavorável. Logo, ausente a sucumbência do recorrente a demonstrar a necessidade do recurso, não se conhece do capítulo recursal estranho à matéria em litígio. É aquela parcela que o julgador de origem fez uma recomendação lá para que fosse lançada fosse autuada essa parte aí de terceiros, né? Como o contribuinte não inovou em seus argumentos, eu me aproveito aqui da decisão de origem. E aí eu tracei aqui em vermelho mais ou menos o que é mais importante, eu entendo que é mais importante. Nesse sentido, o que define a natureza remuneratória da parte não é o seu nome, mas a sua natureza. Basta que o objeto da prestação represente uma vantagem econômica obtida em razão da relação de trabalho, sem a qual, para alcançá-la, teria o obreiro que arcar com o respectivo ônus, que estaremos diante de uma verba salarial. Aí ele faz ele remete aqui para a CLT, relação de emprego lá. Em outras palavras, o salário de contribuição é uma expressão genuína do direito previdenciário, cujo conceito está expresso no artigo 28 da Lei 8.212, não havendo que se confundir com o direito do trabalho.
ele questiona lá aquela relação de emprego prevista na CLT, né? Todavia, o artigo 28, parágrafo 9º, a linha P da Lei 8.212, expressamente exclui do conceito de salário de contribuição o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observado no que couber o artigo 9º e 468 da CLT. Esse 9º e 468 ele trata o contrato de trabalho, para não alterar a questão de não haver prejuízo da relação de trabalho para o trabalhador, não alterar, as cláusulas não serem alteradas unilateralmente, né? No caso em tela, resta evidenciado nos autos que o plano de previdência privada complementar não é extensivo à totalidade dos segurados empregados. Logo, não houve o cumprimento integral dos requisitos exigidos na legislação previdenciária para a exclusão da dita parcela do campo de incidência das contribuições sociais ora exigidas. No que tange à rubrica seguro de vida, observa-se esta não constar dentro do rol de exclusões do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212. Entretanto, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048, com a redação dada pelo pelo Decreto 3265 de 99, dispõe esse artigo 214, parágrafo 9º, inciso 25. Não integram o salário de contribuição exclusivamente. O valor das contribuições é efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observado no que couber o artigo 9º e 468 da CLT. Esse 9º e 468 é aquele lá da relação de emprego, né? Nesse passo, cumpre-nos registrar que o parágrafo 10 do artigo 214 do Regulamento da Previdência, aprovado pelo Decreto 3.048, é claro ao estatuir que as parcelas referidas no parágrafo anterior, que é aquele 9º, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das combinações legais cabíveis. Relativamente à rubrica contribuição sindical, resta evidente que se trata de uma vantagem econômica obtida em razão da relação de trabalho proporcionada pela empresa a apenas parte dos empregados, que, em decorrência de uma opção pessoal, poderiam ter arcado com o respectivo ônus. No entanto, esse grupo foi favorecido pelo empregador que deixou de efetuar a retenção mensal da folha de salários, conforme era de se esperar. Aí ele traz a fundamentação legal aqui. Eu vou descer. Isso aqui é interessante. Acrescenta-se ainda que a Convenção Coletiva de Trabalho não prevê o pagamento do prêmio de seguro de vida nem previdência complementar por parte da pessoa jurídica, como também ressalta que a contribuição sindical será descontada, nestes termos. Convenção Coletiva de Trabalho, autorização para desconto. Mediante autorização expressa do colaborador, a empresa efetuará os respectivos descontos concernentes à concessão de benefícios em que haja participação parcial ou total do colaborador, tais como alimentação, convênio médico, transporte, seguro de vida, cooperativa, caixa beneficente, convênio, clube, etc., ficando tais descontos legitimados pela presente Convenção Coletiva de Trabalho. Recibo mensalidade sindical. Após o recebimento da entidade sindical e efetivado o desconto, as empresas deverão entregar aos seus colaboradores os respectivos comprovantes de desconto da mensalidade sindical. Vigência e duração. A presente convenção coletiva terá duração de 1 ano a partir de 1 de novembro de 2003 até 31 de outubro de 2004, ficando a empresa Tapetes São Carlos Limitada e a presente convenção excluídas das negociações. Apropriado também se trazer os fundamentos do relatório fiscal que esclarecem as razões da presente autuação. Previdência complementar. Haja vista que a vantagem concedida
previdência complementar é concedida a alguns segurados da empresa de tal sorte que o valor do plano de previdência suportado pela empresa constitui, assim, um ganho diferenciado em favor somente daqueles segurados que foram contemplados, ou seja, conceder o benefício a somente alguns segurados faz com que essa rubrica passe a integrar o salário de contribuição. A empresa também deixou de considerar na base de cálculo da remuneração a rubrica seguro de vida, que é concedido também a alguns segurados da empresa, de tal sorte que o valor do seguro de vida é custeado pela empresa. Constitui, assim, um ganho diferenciado em favor somente daqueles que foram contemplados, ou seja, conceder o benefício a somente alguns funcionários, faz com que essa rubrica passe a integrar o salário de contribuição. A empresa também deixou de consignar na base de cálculo da remuneração dos empregados a contribuição sindical, que foi lançada diretamente pela empresa em outras despesas operacionais da DPJ. 2005, quando estava 2004, aqui está meio misturado, se depreende e constitui-se, assim, salário de contribuição, pois contribuição sindical é um imposto obrigatório. E aí, eu enfrento também a questão da jurisprudência que ela traz, que não é vinculante, e concluo rejeitando as preliminares suscitadas e, no mérito, negando o provimento ao recurso. É como voto. Francisco é o primeiro a votar, não é isso? Só um pouquinho, colegas. Você é o primeiro, né, Francisco? Como é? Você é o primeiro a votar, não é isso? Agora é você o primeiro, no caso, né? Não, sim. Eu sou o primeiro, né? Então tá, colegas, vamos então dar seguimento aqui, item 64 da pauta. Eu vou pedir vista, viu, Deni? Vai pedir vista? Vou. No caso, vai ser dos dois, né, Gregório? 64 e 65, né? Aí o outro, como estava encolado... É 68, né? O outro é o 68, então vai pedir vista dos dois, né? Então, para aí, aqui o conselheiro relator está negando provimento ao recurso, e aí você está pedindo vista. No outro, Francisco, você também... eu também estou negando provimento. Porque é consequência, né? Tá. SFL 68. Tá. Você, vista dos dois, então, né, Gregório? Sim. Né? Tá, então, colegas, o relator, então, apresentou o voto do índice 64, e o entendimento dele, a decisão é a mesma, a matéria é a mesma, ele está negando provimento em relação ao índice 64 e 65. E o Gregório, que seria o próximo a votar, está pedindo vista dos autos. Então, em relação a esses dois itens... Em relação aos itens 64 e 65 da pauta do contribuinte, Tapete São Carlos Limitada, ficará assim o resultado para os dois. Vista para o conselheiro Gregório, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Deixa eu só tirar uma dúvida. Que às vezes a gente quer adiantar e que não adianta, né? A sua vista, Gregório, é porque o processo você quer dar uma olhada mesmo, não é pelo fato de eu não ter lido ele todo
passo a passo, não, né? Não, é para olhar mesmo. Ah, Olhar mesmo. Por exemplo, aqui a gente tem algumas verbas, né? A gente tem previdência privada complementar, a gente tem seguro de vida, tem também a contribuição sindical, tem previdência privada. Aí eu quero examinar se tem informação nos autos se é fechada ou aberta, porque eu acho que isso pode implicar no resultado do julgamento, que já tem entendimento da Câmara Superior consolidado em determinado sentido, inclusive. Seguro de vida, eu quero saber se foi em grupo ou não. Tranquilo. Ok, colegas, fizemos então os itens 64 e 65 da pauta. Agora vamos fazer o item 66 da pauta, que é de minha relatoria. São embargos que eu apresentei em face de uma decisão nossa. Era um acórdão de minha relatoria também. O item 66 é da contribuinte Inovação Telecomunicações Limitada. Inovação Telecomunicações Limitada. É bem curto aqui, vou fazer uma leitura bem rápida. Trata-se de embargos de declaração de iniciativa deste membro do colegiado, apresentados em face do acórdão número tal, cuja ementa e dispositivo restaram assim consignados. Na ementa constou assim, constitui obrigação acessória da empresa prestadora de serviços o destaque em nota fiscal da retenção de 11%, estando sujeita a pena administrativa de multa pelo descumprimento dessa obrigação. Esse processo trata de multa por não destacar na nota fiscal a retenção de 11%. Aí, a decisão do acordo embargado ficou, acordos membros colegiados por unanimidade de votos em negar o provimento do recurso voluntário. Pois bem, quando da assinatura do acórdão, foi identificada a existência de omissão em relação a fato relevante sobre o qual a turma deixou de se pronunciar, o qual diz respeito à decisão proferida pelo STJ, no julgamento do recurso especial 1.122.467 do DF, em que seguiu o rito dos recursos repetitivos, Segundo essa decisão, as empresas optantes pelo Simples não estariam sujeitas à retenção de 11%. Diante desse quadro, e com fundamento no artigo 65, parágrafo 1º, inciso 1 do RICARF, foram interpostos e admitidos os presentes embargos de declaração. É o relatório. Do conhecimento, os embargos atendem os pressupostos de admissibilidade, assim deles tomo conhecimento. Da omissão apontada. A questão em pauta versa sobre a multa por descumprimento de obrigação acessória, lavrada em virtude de a recorrente ter deixado de destacar a retenção de 11% nas notas fiscais, faturas de prestação de serviços, emitidos no período de novembro de 2003 a fevereiro de 2006, conforme a preceitura o artigo 31 da Lei 812. Todavia, de fato, no julgamento do recurso especial que eu citei do STJ, o STJ infirmou o entendimento aplicável ao caso em questão, em análise, nos termos do artigo 62, anexo 2 do RICARF, que as empresas optantes pelo Simples não estariam sujeitas à retenção de 11%. Porém, nada a esse respeito chegou a ser dito na decisão embargada, estando, pois, constatada a omissão apontada que impõe o seu saneamento, que é o que se fará a partir de agora no presente voto. No julgamento de primeira instância, realizado em 9 de 10 de 2007, foi mantido o lançamento da multa, uma vez que a empresa havia sido excluída do Simples e não se encontrava nessa sistemática de tributação no período abarcado pelo procedimento fiscal. A decisão embargada, por sua vez, tomando por base o dispositivo no artigo 147 da Portaria INSS 70 de 2002, que afastou a necessidade de retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais das empresas optantes pelo Simples, apenas no período de janeiro de 2000 a 30 de junho de 2002, manteve o lançamento da multa, mesmo tendo a empresa sido reincluída no Simples, a partir de 1º de abril de 2002, conforme decidido no processo número tal. Contudo, a citada decisão do STJ, proferida na sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é incompatível a substituição tributária, entre parênteses, retenção de 11%, com a sistemática de arrecadação com o sistema de arrecadação destinado às empresas optantes pelo Simples. Eu cito ali a decisão do STJ.
Ademais, em face dessa e de outras decisões judiciais, a PGFN expediu a declaratória número 10 de 2011, com a aprovação do ministro de Estado da Fazenda, por meio do qual foi autorizada a dispensa de interposição de recursos e autorizada a dispensa dos recursos já interpostos no caso da retenção de 11% em face de empresas optantes pelo Simples. Aí eu trago ali, dessa forma, estando as empresas optantes pelo Simples não sujeitas à retenção de 11%, não há como se manter a multa aplicada pelo fato de a recorrente ter deixado de destacar a retenção nas notas fiscais. Conclusão, isso posto, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão constatada no acórdão número tal, dando-se provimento ao recurso voluntário e cancelando-se a multa discutida no presente processo. Tá? Alguém gostaria de comentar esse voto ou processo? Não? Alguém diverge do voto? Eu acho que esse foi o primeiro caso, salvo engano, que eu tinha julgado envolvendo essa questão específica, essa obrigação acessória de destacar em relação à empresa optante pelo Simples. Então, colegas, em relação ao item 66 da pauta, da contribuinte Inovação Telecomunicações Limitada, que anteriormente a gente tinha votado por negar provimento ao recurso, agora ficará assim o resultado. Item 66. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão constatada no acordo número tal, que é o acordo embargado, dando-se provimento ao recurso voluntário e cancelando-se a multa discutida no presente processo. Tá? Agora vamos passar para o item 67 e 68. Tá? Num é discutido o INCRA e no outro o SAT. É bem simples, bem tranquilo esses dois processos, tá? Vamos fazer o item 67 da pauta. Item 67. Fazer um resumo rápido do relatório, vai ser bem rápido, porque eu destaquei em amarelo o que importa ler. Item 67. Vamos fazer então o item 67, 68 da contribuinte AP de Albuquerque, Silva Confecções ME. AP de Albuquerque, Silva Confecções ME, itens 67 e 68. Vamos fazer o 67 agora. Relatório. Trata-se de auto de infração, no valor de R$23 mil, referente à parte da empresa e Gilhat. Parte da empresa e Gilhat. E também DAO, diferenças de acréscimos legais, né? Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a 5ª turma da DRJ em Fortaleza concluiu por unanimidade de votos pela procedência em parte do lançamento, cancelando o crédito lançado até a competência maio de 2003, uma vez que é dito pela decadência, e consignando a seguinte ementa no deciso. Então, eu trago ali ementa. Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Nesse recurso voluntário, ela questiona basicamente o SAT. Vou para o voto. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Da contribuição destinada ao SAT. Antes de considerações outras, importa destacar que o lançamento objeto do presente processo abrange a contribuição de 20% da empresa e a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conhecida como RAT, SAT e Gilhat. Porém, em seu recurso, tal como ocorreu na impugnação, a recorrente questiona apenas a alíquota de 2% do SAT, apurada pela fiscalização para os estabelecimentos. Eu coloco o CNPJ dos dois estabelecimentos, que é a mesma alíquota da matriz, onde é realizada a confecção de roupas profissionais e trabalha o maior número de empregados. Aduz que a apuração da alíquota SAT, considerando a atividade preponderante da empresa,
aduz que a apuração da alíquota SAT, considerando a atividade preponderante da empresa, já foi considerada ilegal pela STJ e que também seria ilegal na apuração da alíquota a exclusão dos funcionários que exercem atividade em meio. Pois bem, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida. Eu trago um trechinho ali da decisão recorrida e digo o seguinte: conforme se observa, a decisão de primeira instância destaca que a apuração da alíquota SAT foi realizada com base no decreto 3.048, o qual traz a seguinte orientação em sua redação vigente ao tempo dos fatos. Aí eu trago ali a redação. Como se vê, a apuração da alíquota SAT com base na atividade preponderante da empresa, ou seja, aquela com o maior número de empregados, encontrava amparo no decreto 3.048/99, quando do lançamento. E nessa linha tem seguido a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, conforme se observa no acórdão número tal de março de 2018. Aí diz assim a emenda desse acórdão: para fins de apuração da alíquota aplicável às contribuições SAT-RAT, é responsabilidade da empresa realizar enquadramento na atividade preponderante, cabendo à autoridade tributária revê-la a qualquer tempo, sendo cabível o lançamento no caso de constatação de contribuições não declaradas e recolhidas. Ademais, como bem apontado pelo julgado ACO, a fiscalização considerou todos os empregados na apuração da atividade preponderante. Logo, improcede a alegação de que os empregados que exerciam atividade em meio não teriam sido considerados, maiormente quando não foram apresentadas provas em sentido contrário. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse voto ou processo? Alguém diverge do voto? Eu vou fazer a pergunta individual. Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório. Ela disse que a atividade que o SAT calculado com base na atividade preponderante é ilegal, e ela defende que fosse apurado com base em quê? Por estabelecimento, eu acho, né? Mas tem mais. Mas aqui é só um estabelecimento, né? Não. Pelo menos eu não vi a argumentação no sentido de que tinha que ser calculado por estabelecimento. Oi, o que é? Eu não identifiquei aqui essa argumentação de que tem que ser calculado por estabelecimento. Ela diz assim, ó, que a alíquota SAT, considerando a atividade preponderante, já foi considerada ilegal pelo STJ. E que também seria ilegal por ação da alíquota, que também seria ilegal na apuração a exclusão dos funcionários que exercem atividade em meio. Aí a fiscalização não excluiu ninguém na apuração, na hora de considerar onde está a atividade preponderante. E aí eu trago a legislação que rege aqui a alíquota SAT para mostrar que o que a fiscalização fez não foi legal. Entendeu? Mas há mais de um estabelecimento, né? Aí tem alguma menção aí nos autos? A recorrente questiona apenas a alíquota de 2% do SAT, apurada pela fiscalização para os estabelecimentos, para duas filiais, estabelecimento final 33 e final 14, que é a mesma alíquota onde é realizada a confecção de roupas. Então, veja, uma empresa que fabrica roupas, na matriz está o maior número de empregados. A fiscalização usou a mesma alíquota da matriz para essas duas filiais. Não, aí tem que ser calculado por estabelecimento. Com o maior número de funcionários por estabelecimento. O CNPJ, exatamente. O CNPJ, é isso. Isso aí é o entendimento do STJ, já consolidado, isso, né? Já votamos assim em alguns casos, não sei se por unanimidade. Vamos fazer o seguinte. Ou por maioria. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar isso aqui com vista de mesa, para a gente dar uma reavaliada. Pode ser? Tranquilo. Vou colocar a vista de mesa desse aqui.
Faz tempo que eu fiz esses votos aqui. Eu vou dar uma examinada no conjunto dos autos, mais uma vez. Então, vista de mesa, tá? Durante essa reunião, essa semana, a gente retoma ele. Só para finalizar. Esse foi o item 67, vista de mesa. Item 68, esse foi o SAT. Item 68 é INCRA. Vamos lá, colegas. Item 68. Item 68, também da contribuinte AP de Albuquerque Silva Confecções ME. Trata-se de auto de infração, no qual foi lavrado um montante de R$24 mil, de contribuições destinadas a outras entidades e fundos denominados terceiros. Aí está ali os terceiros. Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a quinta turma da IJ de Fortaleza concluiu por unanimidade de votos pela procedência do lançamento. Cientificada da decisão pela instância, a contribuinte depôs recurso voluntário, no qual questiona o INCRA, basicamente é isso. E alega nulidade da decisão. Ok, vamos ao voto. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Da contribuição destinada ao INCRA. Antes de considerações outras, importa destacar que estão sendo cobradas, por meio do auto de infração de folha 2, as contribuições destinadas às entidades e fundos, às seguintes entidades e fundos denominados terceiros: Salário, Educação, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI. Porém, em sua peça defensiva, a recorrente questiona apenas a contribuição destinada ao INCRA, situação esta verificada também na impugnação. Pois bem, alega a recorrente carecer o INSS de escora normativa para cobrar a contribuição de 0,25% destinada ao INCRA, citando jurisprudência do STJ de 2004, segundo a qual a contribuição seria exigível apenas até o advento das leis 8.212 e 8.213, ambas de 24 de 7 de 91. Contudo, não merece guarida tal alegação. Vejamos inicialmente o que restou consignado na decisão pela instância em relação a essa contribuição. Tem um azinho sobrando lá. Em relação a essa contribuição. Eu trago-lhe um trecho da decisão pela instância. Conforme se observa, o julgado da qual foi claro ao demonstrar que a contribuição ao INCRA está alicerçada em legislação vigente ao tempo dos fatos. Ademais, tal legislação é de observância obrigatória pela fiscalização sob pena de responsabilidade funcional, à luz do que dispõe o artigo 142, parágrafo único do CTN. Importa trazermos à baila ainda o enunciado da súmula 516 do STJ, de 25 de fevereiro de 2015, que mostra uma mudança de entendimento quanto à contribuição ao INCRA. O contribuinte, ele tinha citado jurisprudência da STJ de 2004, né? Daí eu trago agora a jurisprudência da STJ de 2015, que diz assim: a contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas leis 7787 de 89, 812 e 813, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS. Como se vê, o próprio STJ afirmou, consolidou o entendimento de que a contribuição destinada ao INCRA se manteve mesmo com a entrada em vigor das leis mencionadas pelo recorrente. Portanto, diante do quadro que se apresenta, não há retoques a se fazer decisão de primeira instância quanto à exigibilidade da contribuição destinada ao INCRA, da alegada nulidade do lançamento. Segundo se infere das alegações recursais, o lançamento seria nulo por estar amparado em norma legal inexistente quanto ao INCRA, o que teria importado em cerceamento de defesa por erro no procedimento fiscal. É uma alegação meio vaga, assim, sabe? Uma alegação meio não muito consistente. Todavia, não assiste razão à defesa. Como visto a Lures, a contribuição destinada ao INCRA está assim alicerçada em legislação vigente e de observância obrigatória pela fiscalização. Logo, não há que se falar em erro no preenchimento, no procedimento fiscal, e nem mesmo em cerceamento de defesa, sendo nessa linha, inclusive, a decisão recorrida. Eu digo assim, eu trago o seguinte trecho da decisão recorrida. Também não há que se falar em preterição de defesa. A ausência de norma legal a autorizar a contribuição, a constituição da contribuição só existe na peça impugnatória. No ordenamento jurídico pátrio, já demonstramos o suporte jurídico da contribuição, não sendo possível sequer ao longe
se falar em violação ao direito de defesa. Ademais, conforme se depreende dos autos, o relatório fiscal e seus anexos são perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento e cumprindo todas as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como qualificação junto passivo, discriminação dos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se refere, o valor do crédito lançado e o prazo para recolhimento ou impugnação, a disposição legal de regência, a assinatura da auditora fiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula, atende, pois, às exigências do artigo 142 CTN. Nesse contexto, não há mesmo que se falar em cerceamento de defesa, máxime quando há nos autos prova de que a contribuinte foi regularmente cientificada da exação tributária, tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa. Conclusão. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse voto, o processo? Esse é mais tranquilo que o outro, né? Esse aqui é INCRA, né? Podemos votar? Francisco, como você vota? O relator. Gregório? Acompanho o relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Luiz? Relator. Ana? Acompanho. Ok. Então, colegas, em relação ao item 68 da pauta, da contribuinte AP de Albuquerque Silva Confecções ME, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O item 67, então, seu com vista de mesa. Eu vou dar uma reavaliada ali no meu voto, dar uma reexaminada no processo. Faz tempo que eu fiz esse voto. E aí a gente retoma durante a nossa reunião. Agora vamos fazer, tiver o horário, 5h12. Dele precisa de 3 minutos. 3 minutinhos? Pode ser, então. Mas aqueles processos que você achou que, aqueles novos que a gente demorou, eu me lembro que teve uma sessão aí que você perguntou a mim se eles eram fáceis, eu disse que ia dar muita discussão, você não lembrou, né? Não. Teve uma vez que você me perguntou, Luiz, esses novos aqui dá pra gente votar? Eu digo, até que tá, agora vai dar discussão, não vai ser tão rápido não. Aí, agora, em nenhum momento eu disse que ia ser simples. Eu sabia que ia dar algumas discussões ali, mas a gente acabou se safando. Dani, a gente vai começar pelo 7.1, tá? Um, dois, três, são 4, né, da mesma contribuinte. Isso. 69, 70, 71 e 72.
Ok, colegas, todos apostos. Nós vamos fazer agora o julgamento dos itens 69, 70, 71 e 72, os 4 da mesma contribuinte, que é a contribuinte Unienge Construções e Locações Limitada. Unienge Construções e Locações Limitada, de relatoria da conselheira Ana. A Ana comunicou agora para nós que vai iniciar pelo item 71, né, Ana? Isso. Pode começar, então. Os 4 processos, eles vêm de um mesmo procedimento fiscal. Inclusive, na ocasião, foram lavrados mais autos de infração. Os 71 e os 72, eles tratam da obrigação principal, sendo que o 71 é a parte da contribuição previdenciária dos segurados e o 72 é terceiros. Em todos eles, a incidência da contribuição é somente sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, no período de 1º de maio a 4 de maio. A DRJ julgou a impugnação improcedente e o contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo a aplicação da medida provisória 449 de 2008, que seria a retroatividade benigna, e a não incidência da contribuição previdenciária sobre a alimentação fornecida in natura. Na preliminar de julgamento, eu coloquei aqui quais foram os autos de infrações que vieram dessa mesmo procedimento fiscal, os acessórios e os principais, né? Sendo que temos 4 agora em julgamento. A alimentação in natura já é um entendimento consolidado, acho que a gente não precisa ter maiores debates sobre isso, que se o fundamento é tão somente a não inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT, a gente pode desconsiderar. Então, no caso, eu estou votando pelo provimento do recurso voluntário para cancelar o lançamento, uma vez que não integram no salário de contribuição os valores relativos à alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT. E, além disso, eu coloco no final que resta prejudicada a análise da aplicação da medida provisória 449 de 2008, já que estou dando provimento. O lançamento todo aqui, Ana, foi feito em cima de valores pagos a título de alimentação, né? Isso. O lançamento, né? Colegas, item 71 da pauta. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Com a relatora. Márcio? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Rafael? Relatora. Luiz? Relator. Eu também acompanho a relatora, então, em relação ao item 71, ficará assim. Ana, é só dar provimento, né? Ou tem que... Não, acho que pode ser só dar provimento. Só provimento, né? Uhum. Acordos meus. Então, vai ficar assim, ó, no item 71 da pauta, da contribuinte Unienge Construções e Locações Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Ok. Qual que é o próximo, Ana? O 72, ele é igualzinho. A única coisa que vai mudar é que aqui é a contribuição previdenciária devida a terceiros. O período é o mesmo, que é 1º de 2005 a 4 de 2005. Também é somente sobre os valores pagos a título de alimentação in natura. E o fundamento também foi somente não ter inscrição no PAT. Ok. Colegas, o item 72 é a mesma questão, a mesma base de cálculo do item 71. E a conselheira relatora está também votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Também é auxílio alimentação. Aqui vou perguntar, então, de forma genérica. Alguém diverge da relatora em relação ao item 72? Não? É a mesma situação do 71. Não, né? Podemos manter o mesmo voto, né?
A mesma decisão. Então, colegas, para o item 72 da pauta, da contribuinte Unienge Construções e Locações Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Qual que é o próximo, Ana? 69. Agora voltamos, então, ao 69. Colegas, item 69 da contribuinte Unienge Construções e Locações Limitada. Pode começar, Ana. O 69, ele é a obrigação acessória de deixar a empresa de prestar as informações e esclarecimentos necessários à fiscalização, CFL 35. Aqui a multa é porque a fiscalização pediu para a empresa apresentar a relação dos funcionários que haviam recebido a alimentação, nesse período de 1º de 2005 a 4 de 2005. E a empresa, ela alegou que ela não tinha que fornecer essa relação, porque como essas verbas não são base de cálculo da contribuição previdenciária, ela estaria desobrigada de apresentar. Então, no início do meu voto, eu coloquei a mesma análise que eu fiz no anterior, que em decorrência do procedimento fiscal foram originados 11 autos de infração, sendo alguns de obrigação principal, outros de acessório, que, de fato, a alimentação, o vale alimentação paga in natura, não é base de cálculo das contribuições previdenciárias. Todavia, a infração relativa à empresa deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis não está ligada à obrigação principal, não está vinculada. Então, com isso, eu passei a análise da obrigação acessória no título 2. Consta no relatório fiscal que a contribuinte deixou de apresentar a relação dos funcionários que receberam valores relativos à alimentação no período de 1 de 2005 a 4 de 2005. A recorrente alega a ausência de infração à legislação previdenciária porque não tem o dever de informá-los por não serem fatos geradores de contribuição previdenciária. No entanto, o presente caso versa sobre infração relativa à empresa deixar de prestar todas as informações. Como dito, a infração subsiste, ainda que as verbas pagas a título de alimentação in natura não se constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias. Portanto, melhor sorte, não existe a recorrente. No tocante à retroatividade benigna, que foi inclusive pedida, que eu coloco aqui um pouco daquela parte padrão que a gente fala da aplicação da medida provisória 449. No final, eu concluo que as alterações promovidas pela MP 449 de 2008 não se aplicam ao descumprimento da obrigação acessória consistente em apresentar à fiscalização as informações cadastrais, financeiras e contábeis solicitadas. Então, diante do exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, colegas, em relação ao item 69 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Acompanho. Márcio? Relatora. Renato? Acompanho. Rafael? Acompanho. Luiz? Acompanhe, professor. Eu acompanho também. Então, em relação ao item 69 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E agora vamos fazer o último, o item 70 dessa contribuinte, Unienge Construções e Locações Limitada. Pode começar, Ana. Esse último, a obrigação acessória de deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados. Trata-se de obrigação acessória que está vinculada à obrigação principal. Deve, portanto, ser aplicado no julgamento desse processo o resultado do julgamento atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental. Então, eu coloquei o mesmo voto que eu coloquei na das obrigações principais, quanto à não incidência de contribuição previdenciária sobre essas verbas pagas a título de alimentação in natura, e eu vou concluir pelo cancelamento do auto de infração, tendo em vista que foram cancelados os autos de infrações de obrigação principal. Nesse sentido, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Esse aqui é GFIP, Ana? É deixar de recolher. É a CFL 59. Ali tá, CFL 59. É deixar de arrecadar e recolher, né? É descontar, deixar de descontar e recolher. Isso. As contribuições sobre os valores pagos a título de Alimentação in natura. Tá. Foi exatamente aquele argumento que eu comentei, né, Ana? É. Assim, eu não tinha visto ainda seu voto, tá? Comentei só em tese. Colegas, em relação ao item 70 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Francisco. Só comentando, acho que esse foi o primeiro voto em que se afastou, que se fez essa vinculação, viu, Ana? Eu nunca vi, até então, nunca vi ninguém, não vi, até que eu tenho conhecimento, eu não vi nenhuma afastar esse orçamento do 59, por esse motivo. Eu trouxe um acórdão aqui do CARF no meu voto. Mas não foi nosso não, né? Não, ele é de 2019 e não é nosso. Mas o raciocínio é perfeito, não podia ser diferente. Então, colegas, Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Uma relatora. Márcio? Com a relatora. Renata? Eu também, relatora. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Eu também acompanho relatora, então, no item 70 da pauta da contribuinte Unienge Construções e Locações Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Olha, a turma, por unanimidade, acompanhou você, dando provimento a vários recursos. Você viu só que bacana? Que diferente 2021. Tá certo. Então, fizemos os itens 69, 70, 71 e 72. O próximo item da pauta é um item também que está há bastante tempo na nossa pauta, desde junho, ele é do Márcio, Cosmorama, Prefeitura. Podemos fazer esse então, Márcio? Sim, eu acho que... Beleza. Horário 5h28. Dá tempo nesse tempo aí, nessa meia hora? Acho que se não der, a gente pode concluir amanhã. Beleza, então. Colegas, item 73 da pauta, Cosmorama Prefeitura, de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, pode começar então. É uma notificação de lançamento de R$529 mil, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e RAD, incidentes sobre remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais não declarados em GFIP. Ele tem todas as causas, todas as razões vão estar explanadas melhor lá no voto, então eu vou direto ao voto, até porque o relatório vai estar disponível para o contribuinte. Aqui na página 7, eu primeiro conheço o processo, o recurso em parte, porque ele vai requerer o cancelamento da multa de mora com fundamento no artigo 138, supostamente pela denúncia espontânea, e também requer redução percentual de 2%. Porque, analisando o processo, eu percebo que não houve lançamento de nenhuma multa. Eu até achei estranho isso, então eu documentei isso no processo. Vocês podem perceber, não há lançamento de multa nenhuma, é lançado apenas valor atualizado e juros. Portanto, eu não conheço qualquer alegação referente à redução dessa multa por falta de interesse recursal. Eu não sei nem por que a DRJ enfrentou isso quando ela recebe, mas não há multa nesse caso. Passo adiante. Em relação às demais matérias, o recorrente limita-se a reiterar os termos da impugnação. Esse termo é o me vale do disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF. Vou fazer aqui uma leitura, tentando trazer a lume apenas aqueles assuntos que podem inspirar maiores questionamentos da turma. Em primeiro lugar, qualquer atribuição referente a juros de mora e taxa de Selic, a gente sabe que ela é válida pela aplicação da súmula CARF número 4. E aí eu faço todo um arrazoado referente à decisão do RESP 529502 do STJ,
Eu não vejo por que entrar em maiores detalhes nesse ponto. É uma matéria consolidada já no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Em relação ao levantamento de folha de pagamento, o contribuinte alega que os valores não foram colhidos corretamente, uma vez que os valores correspondentes ao mês de referência são recolhidos no mês subsequente, através do Banco do Brasil, através de repasses do governo. E, em sua segunda manifestação, aduz que o documento denominado RADA está em desacordo com a prova documental. Razão não assiste a defendente, vez que os valores lançados relativos à folha de pagamento e confrontados com as GFIPs foram baseados em informações desses mesmos documentos, elaborados e apresentados pela notificada, que são concernentes às competências de referência. A divergência entre as competências de documentos e de referência ocorre na comparação dos avisos de lançamento do sistema DAF, que é o Sistema de Recolhimento do Banco do Brasil, com relação aos valores constantes no RADA, pois, nos avisos de lançamento, constam informações referentes à competência anterior, cujo valor do campo INSS empresa representa o valor das obrigações correntes, os quais também são informados pela notificada, retidos do repasse do FPM e convertidos em recolhimentos em prol da Prefeitura. Os valores constantes no RADA e considerados pela fiscalização para abatimento do valor devido são exatamente os mesmos constantes no conta corrente de recolhimentos em nome da notificada, cujas telas impressas foram obtidas no sistema de arrecadação. O integral aproveitamento desse recolhimento pode ser facilmente verificado através do confronto por competência dos totais recolhidos em GPS, constante no conta corrente anexo, com o total da coluna VL apropriado, que é um L, né, que veio um VL apropriado. Assim sendo, são improcedentes as alegações quanto à inexatidão dos valores constantes na folha de pagamento. Acrescento apenas também que o contribuinte não apresenta nenhuma prova documental de que há essa alegada divergência, mesmo tendo a autoridade julgadora de primeira instância enfrentado isso dessa maneira. O contribuinte ele tem a pretensão que se faça compensação no presente processo dos créditos oriundos da declaração de constitucionalidade das contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo. Defere-se tal pedido, pois tal procedimento não é passível de ser realizado nos presentes autos, visto que o assunto é regulamentado pela Instrução Normativa MPS-SRP número 15, tratando-se de iniciativa do sujeito passivo, sujeita a várias condições, tais como limites, prazo, tudo devidamente detalhado nos exercícios e parágrafos do artigo 6º e 7º. Nos termos do artigo 8º a 11º da mesma IN, é facultado ao sujeito passivo pedido de restituição dos valores recolhidos sob remuneração do prefeito e dos vereadores. A autoridade julgadora, na realidade, ela aponta que existe um procedimento específico para que a recorrente requeira a compensação ou restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração destes exercentes, não sendo este procedimento de exigência de crédito tributário fora adequado para esta finalidade. Ressaltou ainda que o contribuinte não se desincumbiu das exigências e das formalidades apresentadas nessa IN, MPS número 15. Logo, também não pode ser processado pedido de compensação dentro dos atos, até porque isso usurparia a competência da Delegacia da Receita Federal, que é quem detém a competência originária para decidir processos de declaração de compensação e de restituição. Médicos plantonistas. A legislação previdenciária, ao longo do tempo, sempre considerou que os médicos plantonistas, pela natureza do trabalho realizado, enquadram-se perante o RGPS na condição de segurados empregados, como destacou o acordo recorrido a invocar as INs, estas duas INs, 71 e 100. Continua sendo assim, vídeo artigo 6º da IN 971/2009. Perceba ainda, aqui já é meu voto, aqui não é o voto originário, perceba ainda que a eventualidade não é caracterizada pela forma de prestação de serviços, mas pela relação do serviço prestado com as atividades normais da municipalidade, na forma do artigo 9º, parágrafo 4º deste decreto, que é o RGPS. Certo, serviços médicos e de profissionais na área de saúde estão diretamente relacionados às atribuições constituídas do ente municipal, no teor do artigo, no inciso 2º, do artigo 23, no inciso 7º, do artigo 30 da Constituição Federal. Em relação à subordinação, esclarece que os médicos plantonistas estão sujeitos às normas de funcionamento dos hospitais e unidades de saúde estabelecidas pelo ente municipal, assim como a escala previamente determinada sobre a impossibilidade de atendimento regular à população. E aí eu trago para o parecer CFM número 19, se existe uma escala de plantão e se o cumprimento desta é obrigatório, está claramente configurada a relação trabalhista.
Ao médico que aceita cumprir tais escalas, cabe o reconhecimento de vínculo empregatício. Se há vínculo empregatício, também há subordinação. Quanto à pessoalidade e generosidade, são aspectos óbvios e que o recorrente não refuta. Portanto, a meu ver, claro está que a vinculação do médico plantonista se dá na condição de segurado empregado, também não havendo reparos a serem feitos na autuação. Presidente, então, voto conhecer em parte do recurso voluntário, então não vou conhecer apenas a alegação da multa, referente à multa por falta de interesse recursal. Repito, acho estranho não haver o lançamento, mas pode ser algum procedimento interno naquela época do lançamento. E na parte conhecida, nego provimento. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 73 da pauta, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso, não está conhecendo da alegação quanto à multa de mora, por falta de interesse recursal, e na parte conhecida ele está negando o provimento a recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não? Eu vou fazer a colheita dos votos, então. Francisco, como você vota? O relator. Gregório? Com o relator. Renata? Também, com o relator. Rafael? Com o relator, presidente. Luiz? Relator. Ana? Eu vou pedir vista. Vai pedir vista? Então tá. Ok, colegas, para o item 73 da pauta, da contribuinte Cosmorama Prefeitura, item 73, de relatoria do conselheiro Márcio, ficará assim o resultado. Vista para a conselheira Ana, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação quanto à multa de mora, por falta de interesse recursal, e na parte conhecida do recurso, negando-lhe provimento. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Esse é o item 73. Ora, vamos ver... Como é que é na sequência o pedido de vista? Na verdade... É vista, né? Foi vista. Não, né? Na verdade... Aí só se Francisco pedir vista, então. Porque Francisco... Eu peço vista, porque aí já... Não. É que nunca é assim, né? A gente pede vista no início e ninguém vota, né? Tá certo. Nada impede que seja assim. Todo mundo já... já tem a sua convicção. Só tem que ajustar aí. Você mesmo, sendo um para votar, poderia pedir também. Não teria, na verdade, o pedido de vista não é para mudar os votos dos outros. É para você, que pediu vista, ter mais contato com o processo e formar a sua convicção. É para isso. Podemos fazer assim, você concorda, Ana? Da gente reformular e o Francisco pedir vista? Por mim, vocês que sabem. Pode ser? Ainda vai fazer diferença, não?
Pode ser, Francisco, você pedir vista? Tranquilo, tranquilo. Aí Agora não, muda porque os outros vão ter que votar de novo, né? O ruim é que se alguém faltar na próxima sessão e já tiver preferido, pode deixar só a minha vista, porque eu não estou querendo mudar o voto de ninguém, eu quero só ter o meu Exatamente, o tamanho. voto porque ela está sentindo necessidade de ter mais contato com o processo, aprofundar na matéria. Os outros que votaram não sentiram isso, então não tem por que pedir vistas só para não... Já todo mundo já votou e a Ana vai dar uma olhada no processo. Acho que não tem... Essa regra aí tem sido estabelecida, mas acho que ela está um pouco desvirtuada, sabe? Acho que a pessoa que pede vista, ela está sentindo necessidade de pedir vista. Em alguns casos, quando tem muitas pessoas que estão em dúvida, aí tudo bem, né? Pode centralizar no primeiro para não... Mas nessa espécie aí, só a Ana sentiu essa necessidade, né? Pelo menos a Ana, foi a que expressou, né? Tá, então eu coloco tudo que eu coloquei. Na sequência, eu vou pedir de... aí eu coloco os conselheiros... Falo nominalmente, né? Os conselheiros Francisco, Gregório, tá. Reparem, é a primeira vez que eu faço isso. Acho que eu não estou lembrado de ter feito assim uma vez. Eu coloquei assim, Deni, o relator votou por conhecer em parte o recurso e nesta negar o provimento. Acompanharam o relator, os conselheiros Gregório, Francisco, Renata e Rafael. A conselheira Ana pediu vista dos autos. O conselheiro Deni não votou. Esqueceu de Luiz. Ô, Luiz, não vou me perdoar nunca isso. Também não. Você acompanhou o Márcio, né? Você acompanhou o Márcio também, né? Lógico, eu acompanho o Márcio. Agora, quando você tiver na sua redação aí, Rafael, você disse o conselheiro Márcio votou por isso, aí você acompanhar o relator, você pode ficar vírgula, sendo acompanhado por... Isso. Né? Aí bota o meu nome, tá? Que eu acompanhei ele. Coloquei aqui. Coloquei até em letra maiúscula tudo para me penalizar. Tá. Coloquei assim, então, colegas. Item 73, da contribuinte Cosmorama Prefeitura. Vista para a conselheira Ana, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação quanto à multa de mora por falta de interesse recursal e, na parte conhecida do recurso, negando-lhe provimento. Os conselheiros Francisco, Gregório, Márcio, Renata, Rafael e Luiz. Márcio não, tira Márcio daí, que Márcio é o relator. E Márcio não vai acompanhar Márcio, né? Peraí. Francisco, Gregório, Vai que, né? Vai que minha cabeça fragmenta, né? Eu crio uma outra personalidade que não me acompanha, né? Isso. Os conselheiros Francisco, Gregório, Renata, Rafael e Luiz acompanharam o relator. Ponto. O conselheiro Deni não votou. Tá? Primeira vez que eu redi assim com essa formatação aqui. Na verdade, Luiz, eu entendo até a tua argumentação. A gente faz daquele jeito mais para agilizar, entendeu? Facilitar, né? Mas aí você força todo mundo a votar de novo. É como a Ana disse, se acontecer algum incidente e alguém daqui não vier, aí complica, né? Não, tudo bem, tranquilo, sem problema não. Tanto que no judiciário o pessoal faz assim, o cara quando tá todo mundo votou, o último pede vista. A gente vê muito isso, não é muito frequente. Ele pede vista porque é para ele que ele quer ter contato com o processo. Mas eu entendo o seu lado também, essa é a questão da praticidade. Mas eu acho que a questão do bicho é muito pessoal, né? Sim, com certeza. Então tá, colegas, item 73, julgado e saiu com vista. O horário aqui tem 10 minutos. O próximo item da pauta... Eu acho que o próximo item da pauta você vai pedir vista, Deni. Eu te conhecendo, eu acho que você vai pedir vista. Então, Pelo nome do arquivo do item 75. É o 75. Bem chumbo grosso aí.
Mas à vista, eu posso até fazer um voto bem mais lento, bem mais rápido, sucinto, porque eu sei que você vai pedir vista, eu sei que ele vai retornar para essa pauta. Ó, o item 74, tranquilo, né? Não é tranquilo porque ele é irmão desse. Não precisa esclarecimento, né? Não, eu faria o 75 porque eu sei que você pediria vista, e aí sairia os dois para não ficar um processo saído num mês, o outro no outro. Tá. Então, dá tempo em 10 minutos Se não 10, tendo mais um máximo para entender. A gente termina amanhã daí. Se a gente vê que é um negócio de não pedir vista... Eu acho que você vai pedir vista, não te preocupe, eu já te conheço, eu sei como vocês votam já. Eu acho que o Gregório já anotou também que você vai pedir vista. Então vamos lá, então. Colegas, item 75 da pauta, da contribuinte MT Motoko do Brasil Limitado. Bem, eu vou contar a história desse processo, eu não vou ler o relatório ele tem 3 levantamentos, ele tem 4 levantamentos, ele tem um de auxílio à educação, ele tem um de participação dos resultados, ele tem 2 outros levantamentos chamados DFP e GAP, que são verbas que uma delas está envolvida também relacionada ao auxílio acidente. O que eu quero contar é que existe um outro processo irmão desse, que é o processo 576, por algum motivo foi julgado separadamente. O procedimento de fiscalização que resultou na lavratura deste auto de infração também culminou na lavratura de outro debicade, que constitui as contribuições patronais, inclusive SAT-RAT, sob os mesmos fundamentos. Ao apreciar o recurso voluntário, eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto. A terceira turma especial da segunda sessão de julgamento deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os créditos constituídos com base em valores referentes ao auxílio à educação e auxílio acidente de trânsito. A Fazenda Nacional recorreu desta decisão à Câmara Superior e, no recurso especial da Procuradoria, deu provimento em relação ao auxílio educação, por não alcançar a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Por que eu acho que o DENI pedirá vista? Porque eu vou ir contra a decisão. Eu tenho um entendimento diferente da Câmara Superior no presente caso. São os mesmos fatos, são os mesmos elementos de prova, eu tenho convicção de que você vai querer analisá-los também. A bem da economia processual, tomo por empréstimo a decisão do ilustríssimo conselheiro Marcelo Oliveira, no acordo 2803, foi nosso colega aqui na turma em outras ocasiões. Não, foi Marcelo Pádua, né? Foi outro. Quanto aos créditos tributários constituídos com base no levantamento de valores pagos pela recorrente aos seus empregados a título de auxílio à educação, o lançamento simplesmente aplicou a norma de incidência tributária por entender que não foi extensiva a todos os funcionários, pois as bolsas seriam concedidas sob critérios da escolha dos gerentes, diretores e presidente para atender às necessidades dos próprios setores a eles vinculados. Em momento algum, descaracterizou a finalidade de tais valores. Esta turma especial, bem como o CAF, com base em reiterada jurisprudência do STJ, entende que a natureza deste tipo de auxílio pago pelas empresas aos seus empregados e possibilite que os mesmos possam cursar o ensino superior, é claro entender que o disposto da norma extraída aplica-se excluindo-se a incidência da norma de exação. Vai-se além. O acima entendimento é de que não se trata sequer de verba remuneratória, pagamento pelo trabalho, mas verba indenizatória ou investimento propriamente dito, pois é o pagamento para a melhoria da execução dos trabalhos prestados, pagamento para o trabalho. Observe-se que os cursos e bolsas fornecidos somente são concedidos conforme a necessidade do setor do funcionário, clara natureza de treinamento do trabalho. Qualquer curso superior, mesmo que aparentemente não vinculado à atividade fim, representa em claro aumento da produtividade do trabalhador e de suas funções cognitivas. Ora, tais verbas estão fora do conceito de remuneração, logo entendo que não se trata da aplicação de norma isentiva, mas de casos de não incidência. Como já alertado, o entendimento é o mesmo da STJ, de forma pacífica, a ponto da PGFN, declarar, a ponto da PGFN, artigo declara que deixará de recorrer das decisões desfavoráveis na matéria. Então, os valores despendidos com a educação do empregado não podem ser considerados como salário in natura, pois não retribui o trabalho efetivo, não integrando a remuneração. Já quanto aos lançamentos sobre as bolsas de estudo pagas, entendo que o mesmo também não sofre incidência de contribuições justamente por não conter natureza remuneratória. Vou me furtar de ler essa jurisprudência do STJ, que ficará aqui consignada no voto. Respeitosamente, então, esse é o voto do relator da turma especial no processo paralelo a este. Agora, eu divido do entendimento da conselheira Ana Cecília Lustosa, da Câmara Superior, por não ter o auxílio à educação extensão à totalidade de empregados e dirigentes da empresa,
pois o fato de haver uma figura de gestor de área específica, a quem estava incumbida a tarefa de indicar o curso e os profissionais participantes e preencher o formulário específico, não significa dizer que todos os empregados e dirigentes não tinham acesso ao mesmo, daí descumprir esta norma. Então, a Câmara Superior entendeu que, como existe a figura centralizadora de um gestor, e como esses cursos eles eram atribuídos por setores, então não alcançaria em tese todos os empregados e dirigentes. Mas eu divirjo dessa ideia, porque eu acho que quando você capacita uma pessoa, você tem uma... Eu vou fazer a leitura no voto, é melhor. Eu trouxe a norma interna que disciplina a questão, e aí eu retiro alguns elementos aqui. Essa aqui é a norma integral. Ele fala que abrangência todos os profissionais, com exceção dos estagiários. E mais abaixo, no item 7.3.4, ele fala, para solicitar atividades de TDE que não foram apontadas no levantamento, o gestor deve encaminhar o conteúdo do curso e justificar a necessidade da área de recursos humanos. O item terceiro confirma a abrangência dos cursos a todos os empregados e retrata o procedimento de levantamento de necessidades feito por cada área requisitante através da figura do gestor, entre novembro e dezembro do ano anterior, e admitida a inclusão de atividades não apontadas tempestivamente. Sendo assim, não é porque cada área requisitante tenha especificidades que exijam cursos particulares de outras áreas requisitantes, vou deixar mais claro, diferente de outras áreas requisitantes, que se está negando acesso aos empregados, eles cumprindo a norma legal, cuja intenção é de proteger e incentivar a educação, capacitação e qualificação do trabalhador. Ou seja, se o setor voltado à engenharia mecânica demande conhecimento dos empregados que nele trabalham, é natural que sejam estes os beneficiários. Não, exemplifico quem trabalha no setor de logística ou de vendas. Não é esta a acessibilidade que a norma exige, até por ser impraticável, senão na educação básica ou em cursos de capacitação e qualificação genéricos, não específicos. O fato é que todo empregado que estivesse, na hipótese anterior, lotado no setor voltado à engenharia mecânica, teria disponibilidade de realizar o curso em questão, pois não há na norma interna dispositivo em sentido contrário. Assim, adiciona as conclusões do ilustríssimo conselheiro, Marcelo de Oliveira as minhas, a fim de que seja desconstituído o lançamento referente ao levantamento AR. Eu reitero, aqui como uma explicação até de próprio conhecimento da Receita Federal. A Receita Federal do Brasil ela é subdividida em aduana e tributos internos. É natural que um curso de educação, por exemplo, volte ou à aduana ou a tributos internos, mas isso não significa que se está negando o acesso a todos os auditores fiscais ou analistas tributários da Receita Federal a estes cursos. Só se está consignando que, se você vai fazer um curso de aduana, você está lotado na aduana. Você não vai estar em tributos internos fazendo um curso de aduana. Então, não me pareceu razoável a decisão da Câmara Superior com base nos elementos de prova trazidos nesse auto. Por isso que eu acredito ainda que o DENI, talvez depois desse ponto, se você já quiser pedir visto e já encerrar aqui a leitura, DENI, que eu acho que esse é o ponto que você teria maiores dificuldades. O restante do voto, ele estaria parelho, tanto com o entendimento da turma especial, quanto o entendimento da Câmara Superior. Então, se você quiser interromper a leitura do voto, para julgar esse ponto, e nesse ponto já pedir vista, sinta-se confortável para fazer. Não, você teria que dar o seu voto total, né? Tudo bem, então eu posso fazer a leitura do restante do voto de uma forma mais... Bem sintética. Isso, mais sintética. Então, a participação nos resultados, ele foi negado justamente pelo fato de que ele está em desacordo com a Lei 10.101, por não decorrer de acordo coletivo. Esse voto foi corroborado pela turma especial, pela Câmara Superior. Então, eu mantenho dos mesmos termos, mais nos meus acréscimos que eu faço ao caso presente. Os demais lançamentos, DFT e GAP, eles foram submetidos à análise do auxílio-acidente. E o auxílio-acidente, ele tem um entendimento já do STJ, consolidado no RESP 1230-957, que ele é verba que não incide contribuição previdenciária. Então, a decisão em obediência ao artigo 62A do CARF é que nós utilizemos o conteúdo decidido pela STJ em matéria de recursos repetitivos para cancelar os valores pagos a título de auxílio-acidente. A questão é que esse auxílio-acidente está misturado dentro desse levantamento. Então, eu repliquei a mesma decisão que foi tomada na turma especial para aplicá-la no caso concreto. Por
Por tudo, eu voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os créditos tributários constituídos com base nos valores referentes ao auxílio educação, levantamento AE e auxílio acidente de trânsito, parte dos levantamentos DFP e GAP. É esse meu voto, presidente. Você está com o microfone desligado e são 6 em ponto. Se você achar que eu não sou um relógio suíço... Tá, vocês estão me vendo? Estão conseguindo me ver? Todo mundo me vendo? Tá bem ruim a internet aqui, eu estou vendo alguns de vocês. Estão me vendo? Está me vendo, Márcio? Eu estou vendo você e o Luiz está meio borrado, assim. Eu estou te vendo e te ouvindo com nitidez. Tá. Tá, Márcio, tudo bem, eu peço vista desse processo. Eu imaginei que você iria... Não, mas calma, é o Francisco que vai pedir vista e converter em vista coletiva? Francisco, você está aí? Tô. É que eu não tô... Agora apareceu para mim. Você pediria vista desse processo? Sim. Porque daí a gente dá uma estudadinha. Isso. Aí aproveita e pede do 74 também. Tá, são os dois, né, da mesma empresa, produtos da mesma fiscalização. Então, tá, colegas, os itens 74 e 75 vão ser com vista. Vista para o conselheiro Francisco. Tá, então esses dois itens eu vou consignar no dispositivo, que saiu com vista, para o conselheiro Francisco, sendo convertido em vista coletiva, e vou consignar no dispositivo também a sua decisão em cada um deles, tá, Márcio? Correto. No item 75, você vota por dar provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de que seja reformado o lançamento para cancelar o crédito tributário constituído com base nos valores referentes a auxílio educação e auxílio assistente de trânsito. Tá? Você quer que eu leia o outro brevemente? É só um AIOA, é bem rápido, uma obrigação acessória. Deixar de prestar informações, né? Qual que foi a tua conclusão lá? Deixa eu só ver a conclusão tua. Deixa eu correr aqui para a conclusão, então, que eu estou reabrindo ele aqui agora. Você vai excluir as bases de cálculo, da base de cálculo? Não, é simplesmente negar provimento. Não, é simplesmente negar provimento. Porque basta um erro. Basta uma ocorrência para... Não é o 68 não, Márcio? Não, 35. 35? Esse outro precisa sair com vista também? Não, Dani, é aquela coisa que eu te falei. É legal, né, para a empresa sair os dois juntos, né? É 35, deixar de prestar informações e esclarecimentos necessários à fiscalização. Basta você manifestar embargo à fiscalização de alguma maneira, você já incide no fato gerador da obrigação acessória. Isso aí é até independente, né? Você que sabe, Dani. Eu estava para votar. Você que sabe. Eu não tenho nenhuma objeção em votar, eu só acho mesmo que poderia Mas votar. já que vai pedir nenhum, não sei, bom, aí o presidente é que decide aí. Sim. Tudo bem se a gente votar esse? Para já sair... É que aqui ficou tão independente os dois, né? Tá bom, quer que eu leia logo? Pode segurar, né? Então, colegas, eu vou perguntar de forma genérica aqui, ampla. Em relação ao item 74 da pauta, que é descumprimento de obrigação acessória, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge em relação ao item 74? Isso é tranquilo, né? E é uma infração difícil até do contribuinte se defender, né? Ele não atende, não apresenta o documento solicitado. É difícil de comprovar que atendeu. E também não diverge, então, em relação ao item 74 da pauta, ficará assim o resultado, até a gente encerra a nossa sessão. Item 74 da pauta, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Essa é a obrigação acessória, a gente vai julgar, então, terminar o julgamento no mês que vem, do item 75, que é a obrigação principal. Esse aqui merece, sim, uma análise um pouco mais aprofundada. Então, tá, colegas, tá dando horário já, pela hora aqui, deixa eu conferir aqui, a hora certa, passou 4 minutos. Janaíne, estamos encerrando já, tá? Colegas, nós vamos encerrar a sessão agora, de julgamento, do dia de hoje, dia 12 de janeiro de 2021, e retomamos amanhã, dia 13,
no período da manhã, às 9 horas da manhã. Ok? Até amanhã, então. Janaíne, pode encerrar a gravação. Rafael e